Vou começar repetindo algumas coisas que eu já disse mais de uma vez, e a Adércio já ouviu isso mais de uma vez, vai ter que ouvir mais uma para que eu possa. Mas, no fim, eu vou dizer alguma coisa nova, fique tranquilo. Então, quer dizer, o primeiro termo dessa nossa conversa é a interpretação do direito. Eu quero dizer alguma coisa sobre esse tema. Nós superamos aquela que eu chamaria a escola da subsunção, que supunha que já existem soluções prontas e acabadas no ordenamento jurídico para cada problema. Hoje, a partir daquilo que se pode chamar, muito genericamente, de a nova hermenêutica, nós compreendemos que texto normativo e norma não se identificam, e que a norma é produzida pelos intérpretes. Interpretar o direito, meus amigos, é uma relação entre duas expressões. Uma primeira que porta uma significação, que é o objeto da interpretação, e a segunda, que nós chamamos a interpretação, que cumpre em relação à primeira função de interpretante. Eu pego o artigo 317 do Código Civil e aquilo não é uma norma, aquilo é um texto. Eu interpreto o texto e desta minha interpretação resulta a norma. Quer dizer, a norma é o resultado da interpretação. Se vocês me permitirem, eu vou recorrer a um exemplo do qual sempre tenho lançado mão e que respeita às artes. As artes são autográficas ou alográficas. Eu me explico. A prosa, a pintura, é autográfica no sentido de que, para obter emoção estética, eu não necessito da mediação de um intérprete. Eu leio um texto e fruo. Eu olho um quadro e obtenho imediatamente emoção estética. A completude da obra de arte se dá tão só pela ação do artista que escreveu ou que pintou. Isso as artes autográficas. Nas artes alográficas, eu tenho, para obter emoção estética, eu necessito da mediação de um intérprete. A música, o teatro, a poesia. Se eu tomasse esta folha, que suponho que existam 5 linhas aqui, uma clave, esse é um texto produzido por um determinado cidadão. E isso não me diz nada, porque ocasionalmente eu não sei ler música. Mas ainda que eu soubesse, a completude desta partitura só seria atingida na medida em que o texto fosse transformado em música. Ocasionalmente é o texto esse aqui seria o texto da Pastoral de Beethoven. Eu preciso da intermediação do Karajan, do Toscanini, do Submeta e da Filarmônica de Londres, ou de uma outra orquestra, para fruir de emoção estética. A mesma coisa é com o teatro. Eu posso ler até uma peça de teatro, mas não tem graça. A obra só se completa na medida em que exista essa atuação de um intérprete no sentido de interpretar teatralmente ou musicalmente, e que vai transformar o texto da peça teatral na peça, efetivamente, e a partitura em música. Pois o que eu quero dizer é que o direito é alográfico. O direito é alográfico na medida em que nós só chegamos à norma após a mediação do intérprete.